Pessoal, tudo bem? Bom estar falando do estudo de hoje, nossa aulinha de hoje. Radiações ionizantes. Então, os princípios básicos para a segurança e saúde, nós vamos estar encontrando nessas normas, na NR15, na NR32, segurança e saúde no trabalho em serviço de saúde, na NHO 05, que é a avaliação da exposição ocupacional aos raios-x no serviço de radiologia. E no CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Está o símbolo aqui internacional do lado esquerdo de radiações, né, ionizantes. Está uma foto aqui de uma chapa do aparelho de raio-x. Vamos seguir. NR15, radiações ionizantes, anexo número 5. Nas atividades ou operações onde os trabalhadores possam ser expostos a radiações ionizantes, os limites de tolerância, os princípios, as obrigações e os controles básicos para a proteção do homem e do seu meio ambiente contra possíveis efeitos indevidos causados pela radiação ionizante são os constantes na norma do CNEN, do CNEN, CNEN NN 3.01, Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica, de março de 2014, aprovado pela resolução do CNEN 164/2014, ou naquela que venha substituí-la, atualizado pela portaria do Ministério do Trabalho 1084, de 18 de dezembro de 2018. Então, na NR15, que fala, né, de atividades e operações insalubres, no anexo 5, ele direciona, ele só tem esse anexo, só esse texto, ele direciona, né, que as principais obrigações, controles básicos, proteção do homem ao meio ambiente, contra possíveis indevidos causados pela radiação ionizantes, deve ser procurado ou são constantes no Conselho, na Comissão Nacional de Energia Nuclear. O que é CNEN, né? Comissão Nacional de Energia Nuclear. CNEN NN 3.1, Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica de 2014. O que é radiação ionizante, né? A radiação ionizante consiste em ondas eletromagnéticas com energia suficiente para fazer com que os elétrons se desprendam de átomos e moléculas, alterando sua estrutura, no processo conhecido como ionização. Como resultado, eles tornam-se eletricamente carregados. Está a figura aqui do lado direito. Então, o elétron desprende de átomos, e quando ele desprende de átomos, ele fica um material ionizado, carregado. Esses materiais radioativos que são capazes, né, de ionizar, ficar carregados, eles são materiais do próprio ambiente, são rochas, são minérios, né? E que em uma transformação eles se ionizam, ou pela própria transformação realizada pelo homem. O nosso ambiente ele é cheio de
de materiais que possuem radiações. Aí nós temos as radiações ionizantes e não ionizantes, né? Então vamos estar falando mais na frente. Um dos maiores acidentes mundiais aconteceu em Goiânia. Acidente de Goiânia completa mais de 32 anos, que é o Césio 137. Né? Aqui na primeira figura do lado esquerdo, um senhor aqui com um efeito da radiação na mão. O dia em que o Brasil virou Chernobyl, outro acidente de uma usina nuclear que afetou vários municípios. Do lado direito tem uma mocinha aqui que morreu com contato com a radiação. E aqui embaixo as partículas do césio, né? Um material, um minério carregado, ionizado dentro de uma cápsula. O que acontece em Goiânia, então? Foi um desastre radioativo que aconteceu em Goiânia em 1987. Ocorreu após 2 catadores de lixo entrarem em contato com uma porção de cloreto de césio, um mineral carregado, o césio 137. O componente químico ficava dentro de um aparelho de tratamento de câncer que estava em uma clínica abandonada na capital de Goiás. Foram necessários apenas 16 dias para que o brilho da morte, como a substância ficou popularmente conhecida, matasse 4 pessoas e contaminasse centenas. O acidente atingiu tantas pessoas porque aconteceu em uma zona urbana. Explica Alfredo Trajan, presidente das indústrias nucleares do Brasil, considerado um dos maiores desastres radiológicos da história. Ele é tido como uma referência mundial pela Agência Internacional de Energia Atômica quando se pensa em intervenção para futuros acidentes. Então, esses catadores encontraram esse aparelho, retiraram a cápsula, viram um material reluzente dentro da cápsula, levaram para casa, as pessoas, né, ficaram interessadas com aquele brilho, tocaram e ingeriram alimentos. O que é o césio 137? É um isótopo radioativo, radioisótopo do elemento químico césio, cujo número de átomos Z, isto é, a quantidade de prótons no núcleo atômico, é igual a 55. E o número de nêutrons é de 82. Assim, a denominação do césio 137 vem do seu número de massa, A, que corresponde à soma de número átomo com nêutrons. 55 mais 82, 137. Então, o que acontece, então? Aqui tem uma demonstração do que acontece. Então, quando essas partículas desprendem, né? Partícula alfa, ela não tem poder para atravessar nenhum papelão. Partícula beta, ela já atravessa o papel, né? Chegando até o ser humano. Raios X, ele atravessa a matéria, né? O corpo humano, e um aço, um metal é capaz de contê-la. Raio gama, já não é o metal, o aço já não é capaz de conter. E partículas de nêutron, todas radiações vão ser contidas com concreto denso. Aconteceu isso em Abadia de Goiás, né, onde foram acumulados